vídeo só pra bater papo sobre coisas aleatórias na minha cabeça. Só isso, tá, gente? Esperem o próximo vídeo pra eu falar sobre algo mais específico, tá? E vamos lá perguntar, dá pra cobrar alguém por algum serviço? Ainda mais se esse serviço for mais íntimo, sabe? For conteúdo adulto. Dá pra fazer isso? Ou é algo muito sensível pra você fazer um tipo de cobrança? Eu gosto muito desse assunto, vocês já perceberam. Inclusive os 2 vídeos, se não acontecer nada nessa semana, vai ser relacionado sobre isso, mais ou menos. Sobre coisas que aconteceram. Tá, lembra da atriz Leila Lopes? Se vocês não lembram, era uma atriz com nome dentro da Rede Globo. E aí a carreira dela começou a flopar. E o que ela resolveu? Como a maior parte das subcelebridades daquela época, ela decidiu entrar na carreira. E toda essa história caótica que acabou levando ela a meio que renunciar, a desistir da própria vida. Quem conhece sabe, é um negócio muito triste. Dizem por aí que ela meio que assinou esse contrato na impulsividade. E aí, tipo, ela nem chegou a conversar com o marido dela não sabia que isso ia acontecer. E ela meio que se arrependeu antes de acontecer o filme. Só que na cabeça dela não tinha como não fazer o filme por causa que tinha uma multa de arrependimento, sabe? Se ela não fizesse o filme, ela ia pagar a multa, ela não tinha dinheiro nem pra pagar a multa, nem pra pagar as próprias dívidas. Então ela se forçou a fazer. E, bem, isso acabou levando a catástrofe na vida dela. Porque, bem, naquela época tinha muito preconceito com as pessoas que entravam nessa indústria, né? Que, tipo, por mais que tinha muita oportunidade, era meio que fechava as portas, você ficava com a imagem manchada. E foi o que aconteceu com ela. A carreira de atriz afundou de vez, ela acabou perdendo o casamento, né? Acabou gerando um divórcio. E acabou também caindo em solidão. Um monte de coisa ruim aconteceu na vida dela, que acabou levando ao final trágico dela. Se eu não me engano, aconteceu quase a mesma coisa com a Rita Cadillac. Tipo, é estranho pensar isso, que as pessoas não sabiam direito onde estavam se enfiando. Ai, meu Deus. Na verdade, isso é mais comum do que a gente imagina, porque a quantidade de pessoas que aceitaram o clássico, né, de tirar foto para aquelas revistas que você cola as páginas com leite, ou de literalmente fazer um filme, e aí acabou muito por dentro com o tempo, é grande, sabe? É bizarro pensar isso, né, que as pessoas não... Eu acho que a juventude, né, a pessoa tá numa época, assim, que ela é sexualmente desejável, e aí todo mundo fala, nossa, como você é linda, nossa, você não pode desperdiçar a sua beleza, a sua juventude, você precisa tirar dinheiro sobre isso, e a pessoa esquece que o corpo guarda um ser humano, e o ser humano tem sentimentos, e tipo, a gente não é só um pedaço de carne, a gente é uma pessoa, e o que acontece no lado de fora acaba atingindo o lado de dentro também. Poucas pessoas são extremamente desapegadas, e isso é uma coisa de se pensar, isso é uma coisa que a gente devia conversar, principalmente com as meninas em relação a isso, né? Porque todo mundo fala que você é gostosa, ou você acredita que você é uma grande gostosa, que você deveria ver isso como uma oportunidade. Você deveria pensar em você como pessoa primeiro do que com as oportunidades da vida. Nem tudo que é uma oportunidade é o caminho certo. Eu sempre penso no caso da Leila Lopes, por causa que, tipo, no final, sabe? Se eu tivesse no lugar dela, uma coisa que eu acho que eu nunca chegaria nesse ponto, sabe? De assinar um contrato desse tipo de coisa. Mas se caso eu estivesse lá e antes de gravar o filme, eu meti o louco. Eu sei lá, porque você não pode forçar uma pessoa a ter relações. Se a pessoa fala assim, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer. Eu entrava na justiça, eu falava não, ou sei lá, eu pedia pra pessoa colocar um dublê nos momentos de sapecagem. Eu ia fazer alguma coisa, mas eu não ia fazer. Mas ela acabou fazendo. Não sei o que passou na cabeça dela. Eu não sei. É muito triste, é muito estranha essa história. Mas pensa comigo, né? Essas pessoas pegavam o dinheiro da gravadora e torravam, sabe? Pagavam as dívidas ou compravam coisas já. E aí, chegava no dia do filme, o que vai fazer? Sabe? Você tem que dar reembolso, certo? Mudou de ideia, dá reembolso. Aquele dinheiro não é pra você. E aí é que tá. O que acontece quando a pessoa se arrepende? Quando ela se arrepende e não entrega o serviço. Reembolso, certo? Por mais que sim, é um mercado complicado, é um mercado que eu não quero que vocês arrisquem as suas vidas ali. Só que por outro lado, cara, você tem que ter responsabilidade dos seus atos. Você se enfiou ali, você lide com as consequências da melhor forma possível. Se arrependeu, devolva o dinheiro, saia disso, vai tentar resolver suas dívidas de outra forma, certo? E agora a gente vai pro assunto que é pra ser o assunto do vídeo, que é a Luca. Me pediram pra eu poder dar tipo a introdução das pessoas, que nem todo mundo é uma pessoa desocupada como eu. Algumas pessoas são sortudas e não sabem, tá? Então vou tentar fazer a introdução muito rápida, Luca, que eu já tô perdendo tempo só explicando isso. Pra quem
não acompanhou uma das partes mais caóticas do YouTube. Haluka foi um YouTube muito querido, que as pessoas acreditavam que era um menino andrógeno, que as pessoas, tipo, ficavam chocadas com como conseguia ir entre estereótipo de fêmea e estereótipo de macho. E isso tudo é edição, não importa, tá, gente? É a mágica do computador. Isso fazia o Haluka ser especial, sim. Muita gente só seguia por causa disso, virou meme. Se você pegar os vídeos mais antigos, você encontra comentários tipo, ai, cuidado que nesse mar tem cobra. Ai, mas nessa armadura... Tô ficando tonta. Nessa armadilha, eu caía. Esse tipo de coisa. O pessoal achava que Haluka significava Rafael Lucas. Se fosse só uma menina, não teria graça. E faz parte da construção do Haluka, esse detalhe. Um dos quadros do canal do Haluka era fingir que tava afim de alguém. E aí dava a bola pra essa pessoa se empolgava. E o Haluka pegava, gravava as conversas e jogava na internet humilhando a pessoa. Tipo, como você ousa ter necessidades emocionais e achar que tem chance comigo? Vai ser humilhado sim. Como o Haluka fazia ou com pessoas que a comunidade tinha ódio, tipo Blezão, tinha um velho estranho, Hulk BR, ou com pessoas que não tinham influência, sabe, pessoas desconhecidas, ninguém questionava o que estava acontecendo ali. Todo mundo acreditava só na versão do Haluka. Até que fez isso com o Jean L, que já tinha uma comunidade, que já tinha uma história. E aí a gente descobriu que não só rola manipulação emocional, mas como manipulação no contexto. É tudo preservado, tudo maracutaia. E a gente vem pro futuro, né? O Haluka foi de uma pessoa com potencial de ganhar 1 milhão de seguidores pra simplesmente uma mulher, né, que a gente descobriu que é uma mulher, que usa até hoje a comunidade trans como escudo, que age como adolescente 20 anos nas costas e age como adolescente inconsequente, que até hoje comete os erros do passado, inclusive, a partir de agora, vai começar a responder isso até na área criminal. E um dos jeitos de poder arrecadar dinheiro e não só lidar com as consequências dos próprios atos, mas também para manter o estilo de vida, porque o canal oficial meio que tá morto, né? Foi abrir uma galeria de safadeza que todo bom entendedor sabe que uma pepeca bonita é uma mina de ouro, ainda mais se essa pepeca for problemática. Porque geralmente as pessoas que compram esse tipo de serviço não são pessoas que batem bem. É difícil tentar defender as pessoas que estão caindo nessa situação, mas, né, Haluka, você vai ensinar pra ver o negócio do Haluka, né? Porque as pessoas, todo mundo sabe que as pessoas assinam isso pela pessoa e não pelo conteúdo, porque você vai na internet e você acha de graça, sabe? Você quer ver sapinha, sapeca em fotos ou brincando em situações aí, você acha de graça na internet. Devido ao histórico de excesso de falta de honestidade da parte do Haluka, muita gente já previa que aquilo ali não ia pra um caminho muito bom, não. Ia ser alguma coisa assim. Só que, pra ser justa, no começo, a ideia, pelo menos que estava escrito lá, é de que aquilo era para poder apoiar o trabalho do Haluka. Aí, de novo, eu pergunto, quem é que vai apoiar o trabalho do Haluka depois de tudo que fez? Mas beleza, muita gente se inscreveu na esperança de um dia ver o Haluka pelado. Cara, como é que eu vou defender você? Já naquela época eu não gostei muito dessa ideia, porque o Haluka é uma pessoa com transtorno alimentar. E assim, tipo, existem duas faces disso aí. As pessoas precisam ter uma certa sensibilidade, só que a gente, pessoas com qualquer tipo de problema, tem que ter autorresponsabilidade. Se eu sei que eu tenho um problema, eu tenho que me cuidar, sabe? Eu tenho que entender os meus limites e não ficar forçando a situação. Vocês lembram, na época, tempos atrás, que o Haluka tentou cancelar o Jean L só por ter perguntado o peso, porque, me deu gatilho. Tipo, completamente terceirizando a responsabilidade dela mesma. Você tá com uma conversa com a pessoa, você explica, porque tem gente que ou não entende ou simplesmente não sabe que isso existe. Ou simplesmente você não fica se metendo aí em conversas e situações que você sabe que vai te dar o gatilho. O mundo da pornografia é um dos lugares que pessoas com transtornos alimentares ou com relacionamento complicado com o próprio corpo não deveriam estar. Ponto. Isso é responsabilidade consigo mesmo. Não inventa, tá? Por quê? Porque é um mercado onde você vai transformar o seu corpo em um produto. Aonde que vai entrar num comércio que o seu corpo vai ser comparado com os outros que tá na vitrine. Simples assim. O seu corpo nunca vai ser magro o suficiente ou bonito o suficiente. Se isso te causa desconforto, se causa desconforto ser comparado com outra pessoa, ou ser
colocar um valor em você, tipo, ai, você não é tão boa o suficiente pra mim, ai, eu vou te dar esse valor, sabe, você custa esse valor, se isso te faz mal, não entre nesse mundo, tenha responsabilidade, simples assim. É que a gente vive numa cultura onde as pessoas ficam terceirizando os traumas, sabe, ai, eu sofri isso, tipo de coisa, então você precisa se adaptar aos meus traumas. Não, se você sabe que você tem um trauma, você não fica procurando lugar pra dar gatilho, você não fica procurando pelo em ovo, simples assim. Só que tem, tipo, duas coisas assim, sabe? Se isso fosse um Patreon, as pessoas... Não, você vai no Patreon, a ideia é isso, né? Você vai ajudar a pessoa lá financeiramente. Entrou no Privas. Tá, entrou lá no Privas. Beleza, entrou no Privas. Mantinha na ideia, por mais que não é lugar pra isso, mantinha na ideia de que é pra mim ajudar. Mas não, com o tempo, a Haluca transformou isso em uma promessa pra mostrar a sapinha. Oh, meu Deus. Na verdade, chegou ao ponto de se expor, até expor cicatrizes. E falando assim, cara, ai meu Deus do céu. Isso aqui é problemático pros dois lados. Assim, por um lado, né, o Haluca não existe. Você sabe disso. O Haluca é um personagem criado por uma menina chamada Julia, que usa o Haluca como se fosse uma arma, sabe? O Haluca, a imagem do Haluca não é real, seja de rosto até de corpo, sabe? Existem jeitos de você editar vídeos. É muito chocante, mas existe, gente. Eu não estudo. A minha cara é bugada desse jeito. Eu também não entendo exatamente qual é o conceito do Haluca, mas edita os vídeos e às vezes de um jeito muito absurdo, cara. O máximo que a gente viu com que o Haluca se parece na vida real foi lá nos vídeos do dossiê. Só que a gente não sabe até que ponto o estúdio do Yanni editou aqueles vídeos, então provavelmente nenhum de nós sabe exatamente como o Haluca é na vida real. O que isso significa? Se o Haluca encher o saco disso aqui, simplesmente é só pintar o cabelo de preto, botar umas roupas normais que ninguém vai saber quem é o Haluca na rua. Muito diferente das pessoas que se envolveram nisso, né? Que nem a ex do Tio Jin, que tá lá de cara limpa. E se você decorar o rosto, você consegue ver a pessoa na rua ou em algum vídeo, alguma coisa assim. Ou seja, o futuro tá completamente manchado. Ou seja, se você tá consumindo os vídeos do Haluca, você tá consumindo uma pessoa que não existe. Você tá lá batendo palma pra uma pessoa que não existe, pra um personagem. Sei lá, pra mim isso é estranho. Tipo, vai bater coisa aí pra um anime, pra um hentai lá, que é a mesma coisa. Por outro lado, a gente tem os assinantes, que assinaram com uma ideia. Estão meses esperando ver a sapequinha e não vão ver. Eu juro que eu tô falando. Haluca, pelo menos isso não faça, tá? Por mais que ninguém vai ligar você com a pessoa de verdade, você vai saber que aquilo ali é você. Não faça. Mas também não fica aí tentando levar as pessoas de alguma forma. Não faça isso, sabe? E lá, tem pessoas meses esperando, até fizeram reclamações no Reclame Aqui, pedindo reembolso, e aí a plataforma falou que não vai rolar, né? Não foi lá porque quis. Aqui tem responsabilidade dos dois lados. Primeiro lado, né? Você sabe quem é o Haluca e você vai dar a volta de confiança. Ai, sou uma vítima. É uma situação complicada pra você dizer isso. Mas eu acho que essas pessoas mereciam reembolso sim. Toda vez que você assina um serviço e não é o que você imagina, você deveria ter reembolso, não importa o que seja, sabe? Ponto. Só que assim, é um absurdo você ver que até um negócio simples, entre aspas, também tem pataquada. Até isso, sabe? Até isso.